começar o nosso vídeo de análise com a primeira coisa que eu pensei essa manhã quando eu acordei. Era só ter feito aquela falta e tava tudo resolvido. Mas a gente tem mais coisa pra falar sobre esse empate entre Fluminense e Vitória, então vem comigo pro nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. E é claro, antes da gente falar mais sobre esse jogo, eu preciso pedir pra você já chegar sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e hypando esse vídeo. Pô, meu aniversário, né? Dá essa moralzinha. Por favor, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Não, é meu aniversário mesmo, mas brincadeiras à parte, pra gente falar um pouco mais sobre esse jogo. Bem, eu acho o empate no final do jogo, da maneira como acontece, em casa e contra o Vitória, um adversário que não era o Fluminense ter essa dificuldade de bater, afinal domina o primeiro e o segundo tempo ao longo de todo o jogo, sem maiores problemas. É claro que isso condiciona, acho que, o nosso olhar para o que foi a partida. E eu vi muita gente criticar o Renato pela opção, pela entrada de volantes e tudo mais. E eu vou dar aqui o meu olhar sobre isso, tá? Pra fazer um resumo breve desse jogo, a gente começa com o Fluminense dominando a partida, de fato. Ganso e John Arias muito bem dentro do jogo. A gente pode até ali citar o Canóbio, que de fato não vai bem ao longo da partida. Mas o Fluminense construindo bastante, é claro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente agora que... sai do humano para poder entrar pro estilo de jogo do Renato Gaúcho. A gente precisa entender que um time mais propositivo, ele vai ceder contra-ataques, isso é normal. A questão é que a nossa defesa, ela tem que saber se comportar. A gente passa ali um susto, por exemplo, com o lance do Freitas, que gera uma das duas defesas que o Fábio precisa fazer ao longo de todo o jogo. Sim, né, um problema. Mas até então, né, um primeiro tempo onde o Fluminense vai bem defensivamente, constrói bastante, consegue converter uma oportunidade apenas, mas um jogo muito tranquilo, assim, muito fácil do Fluminense controlar. A gente vai pro segundo tempo, né, ainda dentro do mesmo cenário, talvez as chances que a gente cria, tem chances muito claras que não são convertidas. E eu acho que isso faz a galera pensar que o time não estava indo com tanta sede ao pote. Eu acho que pode ter um pouco do cansaço do segundo tempo, pode ter sim um pouco do... Pô, a gente tá com tudo controlado aqui, né? E aí vai jogando o jogo de uma maneira mais leve. Mas enfim, pra mim ainda era um jogo muito bem controlado. E quando você vai olhar os números, de fato não é como se o Fluminense finalizasse muito no primeiro tempo e não finalizasse nada no segundo tempo. Na verdade, todos os números são muito equilibrados, tanto no primeiro como no segundo tempo. Você pode questionar o número de finalizações ao longo do jogo todo, que segundo o SofaScore foram 11 finalizações, 4 grandes chances ao longo de toda a partida, 2 grandes chances no primeiro tempo, 2 grandes chances no segundo tempo. Mas assim... Pra mim, um jogo bem equilibrado. Pra mim, o segundo tempo não estava sendo diferente do primeiro tempo. Porém, pra mim tem um problema nas substituições. O Canóbio era um jogador, ele perde uma grande chance que, enfim, é de revoltar qualquer torcedor que tá assistindo aquele jogo, porque era uma das formas que a gente tinha de matar aquela partida. Mas pra mim o Canóbio ele perde por realmente não ter essa qualidade na reta final do campo. E eu vejo que cada vez mais eu não preciso ficar me defendendo de quando eu falei pra vocês que não valia gastar 37 milhões no Canóbio. Por quê? Porque é um jogador que vai ajudar, vai colaborar com a equipe, que tem suas valências, mas que não é um cara que valha 37 milhões de reais. E assim... tem se provado isso dentro de campo, porque ele não é o cara que vai decidir partida, ele não é o cara que vai ser o diferentão. E aí, ele, pra mim, o grande problema do Fluminense, que faz o Fluminense criar bastante oportunidade e não matar esse jogo mais cedo, é a qualidade ali na reta final, ali no passe final. A gente pode falar sobre a figura do Germancano, que se movimenta bastante, muitas vezes não tá na área, pra ter boas oportunidades, mas ele faz o gol nessa partida, enfim, teve outras chances também. Só que então a gente vai precisar melhorar a qualidade desse time na frente do ataque quando você tira o Canóbio de dentro de campo. E ao invés de fazer isso, o Renato coloca o Serna, que na minha opinião é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia. Ah, mas Júlia, o Serna fez gols decisivos e tudo mais. Gente, assim, pra mim, gols muito na base da sorte do Serna. Porque se você for olhar em qualidade, o Serna não é esse cara. Ele não é esse cara do passe final. Ele não é esse cara que, tipo, pô, eu preciso de um homem pra fazer gol, é o Serna que eu vou colocar dentro de campo. E enquanto isso, a gente tinha o Keno.
que eu falei com vocês que pra mim deveria ser titular nessa partida. E o Keno é o cara que vai propor o X1, que vai dar profundidade, que vai ter essa qualidade pra matar, que vai ter como conversar, entregar aquela bola bem trabalhada no chão para Germancano colocar pra dentro, mas ele opta pelo Serna e essa pra mim é a maior dificuldade. Por quê? Porque o Renato foi muito criticado por colocar 3 volantes no segundo tempo na saída do Ganso. Talvez você possa questionar ele não ter feito essas substituições mais espaçadas, já que ele faz 2 alterações no meio-campo de uma vez só, né? Tirando Ganso e Hércules para entradas de Bernal e Nonato, mas como são caras que, enfim, estavam entrosados com o time, vem entrando um jogo, um entra, outro jogo, outro entra, outro jogo entra no segundo tempo, estão com ritmo de jogo, eu não consigo considerar que esse é o maior fator, esse seria o fator problema desse jogo, e eu não consigo considerar que o Renato coloca 2 volantes pra segurar mais a partida. Porque, assim, acho hipocrisia da nossa parte. Por quê? Contra o Corinthians, o Renato faz essas substituições no segundo tempo. A gente começa com o Lima dentro de campo. Obviamente, a gente não tinha o Ganso naquele jogo. Mas o Renato coloca 3 volantes no segundo tempo e é justamente essa alteração que faz com que a gente consiga melhorar o nosso meio de campo e construir mais jogadas. E no final daquele jogo contra o Corinthians, o que se falava era, olha só, como você consegue jogar com 3 volantes dentro de campo e ainda ser ofensivo, porque a estratégia do Renato foi justamente colocar o Bernal marcando um pouco mais e Martinelli e Nonato tendo mais liberdade para poder jogar o time pra frente. E, assim, pra mim, isso não muda no Fluminense quando esses jogadores entram no último jogo. Porque o Fluminense continua atacando. Tanto que o gol do Vitória sai de um contra-ataque. E aí, pra mim, o grande problema é você não ter colocado o Keno, que te daria mais qualidade ali na reta final, no terço final de campo, para poder matar a partida. A gente pode falar da entrada do Thiago Santos. O Thiago Santos, ele entrou porque o Martinelli estava cansado, pediu para sair. Ele colocou o Thiago Santos no lugar do Martinelli, mas também acho um comentário muito engenheiro de obra pronta, porque até pouco tempo a gente pedia Thiago Santos de titular na zaga. No jogo contra o Santos, ele entra para substituir o Martinelli, também no finalzinho do jogo, também é porque o Martinelli precisa sair porque se sente cansado, e ainda assim o Fluminense consegue o gol depois que ele entra. Só que dessa vez sai o gol do adversário e numa falha que envolve o Thiago Santos, mas não só o Thiago Santos. O absurdo da jogada, e se você... Eu não vou colocar a jogada aqui, enfim, para não ter problemas com direitos autorais, mas o absurdo da jogada, quando você for lá nos melhores momentos voltar nesse lance, é porque você tem o Lucas Braga simplesmente passando por 3 jogadores do Fluminense e ninguém é capaz de fazer uma falta. Tem Thiago Santos no lance, Serna vindo por trás, Nonato também, e ninguém consegue matar a jogada. Depois disso, o René não consegue bater. Você pode falar também dessa bola que passa por Bernal, que passa por Ignacio, e ninguém mata a jogada em nenhum momento. Mas assim, você tinha essa chance de matar essa jogada antes dessa bola chegar dentro da área, e o Fluminense não consegue fazer isso. Termina nessa reta final, a gente ainda tenta ali conseguir um gol e tal. Tem aquela jogada do Freitas que acaba que a bola sai, mas não chega nem a entrar o gol e tudo mais. Mas acaba que a gente não tem tempo hábil para poder ser efetivo como a gente não foi ao longo da partida e como a gente deveria ter sido ao longo da partida. Então, pra mim, os problemas do Fluminense nesse jogo foi a falta de qualidade ali no terço final de campo, tá? Pra poder matar, né? A gente criou. Esse não foi o problema. E a gente não criou só no primeiro tempo. A gente criou no primeiro e no segundo tempo. E, obviamente, também essa falta de, talvez, entender... Talvez esse espírito Felipe Melo, de entender que tem hora que você tem que matar a jogada e pronto, e é isso. Talvez faltou isso no Fluminense. Essa maturidade que um time deve ter. Vocês vão reparar que até o momento eu não falei sobre o lance do pênalti. Por quê? Porque... Sim, a gente vai falar sobre ele agora, mas o lance do pênalti não muda os problemas que o Fluminense teve. Afinal, não foi a única forma que o Fluminense teve de matar o jogo, tá? Pra mim, foi pênalti. Ah, você pode falar até talvez que o Arias valorize um pouco a hora que ele cai. Mas assim, ele claramente perde o equilíbrio, ele estava inteiro na jogada.
Então, assim, não consigo considerar que não foi pênalti. E depois que você vê, por exemplo, o pênalti que o Grêmio recebeu, você começa a se questionar até quais são os critérios de arbitragem. Então, eu não vou, pra mim, eu não vou ser igual a galera e falar assim, eu não vou ficar ligando pro pênalti porque a gente errou, a gente deveria ter convertido as jogadas. A gente deveria ter convertido as jogadas, mas o pênalti, filha, é regra. Se era pra ser dado, tinha que ser dado. Entendeu? E muda o jogo? Muda o jogo. Ali a gente estaria com 2-0. Então, não dá pra só falar do pênalti como se a gente tivesse feito uma partida perfeita. Não foi perfeita. Falta qualidade ali na frente. E falta também essa inteligência, esse olhar pro jogo. A hora que eu tenho que fazer uma falta, eu tenho que fazer uma falta. Eu não posso deixar essa bola entrar em perigo na minha área. Não faz sentido correr esse risco, principalmente no final do jogo, com uma partida controlada como estava. E, obviamente, também não dá pra gente ignorar o pênalti e dizer que não é o lance que mudaria o resultado da partida. Então, assim, pra mim, na avaliação você tem que colocar as duas situações. Não dá pra passar pano pra nenhum dos dois lados. Não dá pra você passar pano pra arbitragem, culpando toda a atuação do Fluminense, nem pra você passar pano por tudo que o Fluminense fez e culpando apenas a arbitragem. As duas coisas têm que ser mencionadas. E o Renato fala sobre... Renato é perguntado sobre a arbitragem. Achei excelente que ele só fala da arbitragem quando foi perguntado, porque ele já tinha assumido, por exemplo, ele já tinha assumido a nossa falha coletiva, que acaba com que a gente saia com um empate, não com uma vitória desse jogo. Mas, enfim, eu já vi muita gente falando como se o Fluminense tivesse feito um segundo tempo absurdo, horrível e tudo mais. Pra mim, fala condicionada pelo Fluminense ter saído com um empate. Se o Fluminense tivesse saído com 1-0 e não tivesse feito... Bom, se saiu com 1-0 não fez nenhum gol, né? Porque continuou perdendo chances. Estaria todo mundo elogiando o jogo, talvez pontuando alguma coisa sobre um jogador ao jogo, mas seriam só elogios a essa partida. A verdade é que o resultado faz com que a análise de muita gente se condicione apenas ao resultado e não ao que foi ao jogo, e não ao que a pessoa estava achando do jogo até aquele lance específico que muda a partida acontecer. Mas enfim, se eu puder colocar, não coloco a culpa desse jogo toda nos ombros do Renato. Porque, enfim, se eu colocar a culpa toda nos ombros do Renato, eu tô excluindo a minha... Tô eximindo a meu setor defensivo do que eles fizeram. E também não vou estar falando aqui sobre os jogadores que tiveram oportunidades e deixaram de entregar ali na frente. Mas também eu não consigo falar, pra mim, o maior erro do Renato em termos de substituições de segundo tempo é não ter colocado o Keno. O Keno poderia não conseguir o gol. Poderia, mas era uma substituição que fazia mais sentido pelo que o jogo pedia, no lugar de você colocar o Serna. Mas enfim. Bom, mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. É uma pena, porque, enfim, acabou que a gente, mesmo se a gente tivesse ganhado, a gente não teria ficado na liderança no final da partida, porque o Palmeiras venceu o Fortaleza, quase que tinha oportunidade ali de ter um empate nesse jogo, mas o Fortaleza acaba não conseguindo converter o pênalti. Mas assim, o que importa é quem vai estar na liderança quando chegar a 38ª rodada com relação a isso. Sigo tranquila. Acho que a gente agora vai com um peso que não deveria ter que ir para o Clássico. Pra mim, o Clássico era um jogo que a gente tinha tudo pra ir com tranquilidade e vencer essa partida e acabar com essa palhaçada que tem sido esses jogos desde 2022. Mas é um resultado... A forma como acontece, eu acho que pesa um pouco pra equipe. Não sei como vão encarar isso. Mas tem também um jogo no meio da semana contra a União Espanhola que pode fazer esses ânimos melhorarem antes do Clássico. E aí, assim... eu sei que a galera vai falar que o Clássico vai entrar como obrigação pra recuperar os pontos. E eu concordo. Mas não deveria ter esse peso. Porque é Clássico. E porque também a gente tá falando sobre... Eu concordo porque, assim, a gente perdeu pontos que a gente não poderia perder. E aí você vai ter que recuperar em jogos que você não é tão fácil, assim, você recuperar. Mas, ao mesmo tempo, não deveria ter esse peso. E o que dá esse peso é justamente essa entrega de pontos ali pro Vitória no final do jogo. Bom, mas esse foi o nosso vídeo de análise. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu e ainda não deixou o seu like, fortalece aí.
Beijo no coração. 3 horas da tarde a gente tem uma live que vocês pediram uma live no meu aniversário, então vou fazer uma live no meu aniversário. Vai ser uma live provavelmente de 1 hora ali pra gente trocar uma ideia e tal, passar um pouquinho desses dias juntos. Porque eu ainda quero sair um pouco à noite, nem sei o que fazer, porque Petrópolis no feriado parece que não tem nada. Mas enfim. Tamo junto e até mais tarde.